Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, o seu dia. Que seja incrível, maravilhoso, cheio de energia, foco na coisa certa, mãos levantadas. Deus tem um tempo novo para você. Espere o melhor de Deus e você terá. Faça orações do tamanho de Deus. Creia na verdade. Esqueça o que se foi, não olhe para a direita nem para a esquerda e siga em frente. E assim, entenda a maneira de Deus trabalhar. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Ou como está aqui na NVI, embora fosse o caminho mais curto, caminho mais curto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Deus tem um caminho mais curto, obviamente. A gente sabe muito bem disso. Mas Ele tem informações que nós não temos. E muitas vezes, como foi aqui com Israel, ele vai escolher o caminho mais longo, porque nós não estamos prontos para aquela guerra, nós ainda não temos a graça, o preparo para aquela guerra, para aquele tipo de enfrentamento. Então, ele nos prepara primeiro, nos levando por um caminho mais longo, e que foi maravilhoso, porque ali eles viveram, assim, talvez a maior experiência da vida deles, de ver aquele mar ser aberto. E a maneira como Deus derrotou o faraó e o seu exército. E eles não teriam vivido aquela experiência se Deus não tivesse escolhido o caminho mais longo, apesar de ter um mais curto. Mas Deus, que conhece o futuro, que conhece os corações, que tem informações que nós não temos, sabe que às vezes no caminho mais curto, apesar de ser mais curto, também teremos enfrentamentos que ainda não temos preparo, maturidade, graça. Gente, eu olho para trás, quantas vezes para mim, eu tinha certeza que eu estava pronta, sabe? E na imaturidade, fiquei chateada. Ora, por que, Senhor? O Senhor podia fazer assim. E nós damos ideias para Deus, não é? Conselhos para Deus. Não, porque o Senhor podia fazer assim, porque seria muito mais fácil e não sei o quê. Deu um tempo. Eu vi claramente que foi o maior livramento da minha vida. Gente, eu estou caminhando com Jesus há muitos anos e lidando com pessoas. Não foram poucas as vezes que eu ouvi pessoas dizerem para mim, bispa, eu tive um momento, eu vivi algo que eu briguei com Deus, e eu fiquei chateada, eu chorei, eu desanimei, e depois eu fiquei com vergonha de Deus. Eu já fiquei com vergonha de Deus. Pessoas que disseram para mim, bispa, eu agradeci sim, mas eu agradeci a Deus por Ele não ter me dado aquilo que eu chorei, esperneei, mas depois eu agradeci, porque, olha, foi o maior livramento da minha vida. Eu já contei aqui histórias para você de pessoas que, quando perderam um relacionamento, nossa, ficaram até doentes.
Mais tarde, mais tarde. Ah, o mais tarde, espera um pouco mais. E você vai entender tudinho que você não entendeu naquele momento. E da pessoa agradecer a Deus, nossa, aquilo foi livramento. Escuta, quando Deus escolheu o caminho mais longo e não mais curto, foi livramento. Livramento. Às vezes, Deus vai permitir um obstáculo para te livrar. Quem nunca viveu isso? Eu já vivi isso na estrada. E não foi só uma vez, não. De repente, pegar ali um engarrafamento, sabe, algo acontecer de me atrasar. E, de repente, eu passar e ver um acidente daqueles e perceber que se eu tivesse mais adiantada, aquilo podia ter me prejudicado, eu podia estar lá no meio daquilo. Entendeu? Então, muitas vezes, e eu posso dar aqui muitos exemplos, Deus está nos livrando e nós estamos aí chateados, reclamando. Nossa, eu já vi, sabe, isso acontecer diversas vezes e são muitas histórias. Da pessoa chorar porque estava negociando um carro, uma casa, e depois agradecer a Deus porque Deus tinha algo superior. Da pessoa ficar abatida porque esperava ser contratada numa empresa tal. E depois agradecer porque Deus tinha algo superior. E assim, eu posso dar assim exemplos, que muitos que eu já vivi, assim, milhares ao longo da minha vida que eu já recebi de testemunhos da pessoa naquele momento até se abater, até desanimar na fé. Mas depois viu o tamanho do livramento, que Deus tinha algo superior, que Deus estava livrando de algo. Aqui Deus estava livrando de uma guerra que esse povo não tinha preparo ainda. E olha o que eles viveram indo pelo caminho mais longo. Por favor, aprenda a confiar no seu Abba. Confie em Deus. Porque às vezes a gente acha, nós, com a nossa mente limitada, achamos assim que nós sabemos tudo. Mas Deus, Ele conhece todas as coisas. E tudo que Ele faz é para nos abençoar. Está escrito que Ele nos ama muito mais do que nós amamos nossos filhos. E nós não somos... As pessoas que nós mais queremos abençoar são nossos filhos. Nós somos incapazes de fazer mal para eles. Muito mais o nosso Pai. Aprenda a depender de Deus. Agora, tem mais. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão ameaçando-os. Escuta, essas feras, esses animais selvagens, podem ser muitas coisas. Deus pode nos levar pelo caminho mais curto e nos dar tudo de uma vez? Pode. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Mas seria a nossa destruição. Seria a nossa destruição. Ele não pode nos dar tudo de uma vez. É pouco a pouco. Porque é no processo que nós vamos crescendo, amadurecendo, que as coisas vão se firmando, vão sendo estruturadas.
Do contrário, as feras vão se multiplicando e vão nos devorar, porque nós não temos alicerce, porque nós não temos a musculatura espiritual forte ainda para suportar o peso de todas essas bênçãos e conquistas. Então, por favor, mais uma vez, por favor, em nome de Jesus, aprenda a confiar em Deus, porque o processo é para nós. Nós precisamos do processo, do caminho mais longo, do pouco a pouco, porque no processo nós vamos crescendo, amadurecendo, criando raízes profundas, nós vamos fazendo um alicerce forte, nossa mente vai sendo aberta, nós vamos amadurecendo, e o amadurecimento é fundamental. É só você comparar com uma criança. Talvez você tenha crianças pequenas, você sabe muito bem. Você não pode dar a chave do seu carro para uma criança de 7 anos. Você não pode dar algumas responsabilidades para sua criancinha de 5 anos. Nós não podemos. Tem fases e fases. É um processo. E à medida que as crianças vão crescendo, nós vamos dando mais responsabilidades. Eles vão rompendo e nós vamos confiando mais. Mas nós não podemos colocar nos ombros de uma criança responsabilidades que são de adultos. E o Senhor sabe muito bem qual é a nossa estrutura. E a Bíblia diz, o salmista disse, que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe muito bem o que cabe e o que não cabe na nossa vida. E essa é a inteligência, sabe? Que nós precisamos buscar do Espírito, a visão do Espírito, para, mesmo que eu não entenda, quando eu conheço, eu não preciso entender. Eu tenho que conhecer o caráter de Deus. Porque se você conhece o caráter de Deus, você não duvida dele. Quando você conhece o caráter de Deus, você nunca mais vai olhar para o Senhor da mesma maneira que você olhou. Porque agora você o conhece, você conhece a natureza do Pai, que é amorosa, que é gentil, que é cuidadora. E que muitas vezes Ele não vai nos dar o que a gente acha que precisa, que quer tanto, porque Ele nos conhece tão profundamente que Ele sabe que nós não precisamos e que, na verdade, nós não queremos aquilo. Porque eu vou falar de mim. Eu já agradeci a Deus, assim, com lágrimas, por coisas que eu quis muito e eu tinha certeza que eu não podia viver sem aquilo. E mais tarde eu agradeci por Deus não ter me dado, porque eu não queria aquilo coisa nenhuma. Eu não queria. E aquilo não seria bom na minha vida. Não seria mesmo. Eu me lembro de uma moça que ela falou desse jeito, ela ria e chorava para mim. Falou, bispo, eu sofri tanto quando eu terminei um relacionamento de 3 anos e meio. Mas eu sofri, bispa. E para mim, assim, a minha vida tinha acabado. E não deu 1 ano. Aí eu agradeci a Deus. Eu fiz até um jejum e fiz uma oferta de gratidão pelaquela vitória. Porque o que eu não enxergava como vitória, eu passei a ver. Porque aí a distância, esse rapaz já num outro relacionamento, eu consegui ver tudo que eu não via. E aquilo foi um livramento para a minha vida.
mas um livramento. Eu achava que eu amava, que eu queria aquele homem, mas eu não queria, não. Eu era cega e dominada por sentimentos, com uma autoestima baixa. Ela disse, a falta de autoconfiança. Então, para mim, assim, se eu perdesse aquele homem, eu não ia encontrar nada melhor. Então, na verdade, eu não queria, não. Não era a pessoa certa para mim. E eu vi o tamanho do livramento. Foi um grande livramento. Então, por favor, aprenda a confiar em Deus. Confia no seu Abba. Conheça a natureza do nosso Pai eterno. Ele não é vingativo, ele não é castigador, ele não é perverso, porque o diabo quer te convencer disso. Que Deus não deu porque ele foi mal. Eu já ouvi isso. Que Deus é carrasco. Eu me lembro de uma mulher que falou, por que Deus é tão carrasco? Falei, a sua perspectiva. É porque você não conhece a natureza de Deus. Você não conhece, Deus é amor. Vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Eu perguntei para ela, quantos filhos a senhora tem? Ela disse 4. Eu falei, a senhora fez mal a eles? De jeito nenhum. Trabalhei a vida toda e aí ela queria contar para mim. Nossa, eu dei a minha vida, meu marido foi embora e eu lutei como uma guerreira. Eu falei, muito bem. Então, a senhora não foi carrasca. A senhora não foi perversa com seus filhos. Não, dei minha vida. Eu falei, pois é. Deus deu o seu filho. A senhora já deu um dos seus filhos por alguém que não merece? Aí ela calou. Ela calou. Cheia dela, cheia de orgulho, de arrogância, e a perspectiva dela em relação a Deus por não conhecer a natureza do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Abba, era assim. Tudo Deus está me castigando, tudo Deus está tirando de mim, tudo Deus está me tratando, Deus está me castigando, Deus está me fazendo mal, e Deus está me julgando, e Deus... Gente, eu já ouvi. Sabe, a pessoa está quase enlouquecendo. Porque a visão dela por não conhecer a Deus era sempre essa. É de um Deus carrasco, vingativo. Da pessoa chegar e dizer, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Ai, Deus tem seus preferidos mesmo. Deus não me ama coisa nenhuma. Eu já ouvi. A pessoa ficar lá. Deus tem seus preferidos. Deus não faz acepção de pessoas. Esse é o problema de quem não lê a Bíblia. Mas o povo não lê a Bíblia. Não busca conhecer a natureza de Deus. Depois cair falando absurdos. Falando. Sendo levados a falar como Satanás quer que elas falem. Sabe? Fechadas. Eu já vi gente fechada com Deus. E falando desse jeito. Ai, por que Deus faz isso comigo? Por que Deus é tão duro comigo? Por que Deus está me castigando? Deus tem seus preferidos. Deus dá para uns, não dá para outros. Próprio de quem não conhece a Deus. E criou um Deus imaginário. Um Deus dentro da sua perspectiva, controlada por Satanás. Sabe, crenças mentirosas. E a pessoa está lá sendo roubada. Porque o diabo só mata, rouba e destrói. Através daquela mentalidade, daquela visão totalmente desalinhada da verdade. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Enquanto algumas pessoas não conhecerem a verdade, elas vão continuar sendo escravizadas. São príncipes, mas que pensam como escravos.
vivem escravizadas. Elas não entendem que às vezes uma coisa não aconteceu naquele momento exatamente porque Deus está trabalhando áreas que me escravizam, está me levando ao amadurecimento, está me livrando de algo. Na verdade, muitas pessoas não param para ver que elas nunca passam nos testes. Toda vez que elas são pressionadas, é igual o povo que saiu do Egito, o grupo original. Sai o quê? Reclamações, murmurações, as mesmas coisas, né? Sem contar aquelas, vou parar, vou desistir, não vou mais para a igreja, não aguento mais, é melhor morrer, é a mesma coisa. Leia sobre o grupo original e você vai ver o que eles falavam. Toda vez que eles tinham um problema, eles agiam como escravos. Murmuravam, reclamavam, falavam contra Deus, contra Moisés. Falavam de morrer. Era melhor morrer. Por que não morremos nesse deserto? Por que não morremos no Egito? É melhor voltar para o Egito. É sempre a mesma coisa. Vou voltar, vou desistir, é melhor morrer. O que aconteceu? Eles morreram. E nunca viveram a promessa. Por quê? Porque eles não permitiram uma renovação mental. Eles continuaram pensando como escravo, porque escravo é que age assim. O filho não. O filho conhece a natureza do pai, o caráter do pai, e ele não duvida. O filho sabe que é herdeiro, sabe que o melhor é para ele, sabe que tudo que o pai faz é por amor, sabe que o pai é incapaz de prejudicá-lo, que o pai faz é para trabalhar a maturidade nele, o crescimento. O filho conhece a natureza do pai. Então, em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito. Conheça Deus mesmo, porque quem conhece o Pai não precisa entender. Eu não preciso entender. Tem coisas que eu não entendo, tem muita coisa, inclusive na minha vida, que eu não entendo ainda. Mas eu conheço o Pai, eu conheço a natureza do Pai. E quando eu vivo determinadas situações que são desafiadoras, eu não duvido, eu duvido de mim. Eu duvido de mim. Eu duvido dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Eu duvido de mim, mas não duvido de Deus. Porque eu sei, eu conheço a natureza dele. Eu sei que ele é fiel, que ele é amoroso, que ele é cuidadoso, que ele é presente, que ele me prometeu não me deixar, que todas as coisas cooperam para o meu bem, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que eu pedi, eu pensei. E que se ele escolher o caminho mais longo e, obviamente, me dar pouco a pouco, é para o meu bem. Ele tem informações que eu não tenho. E o que eu não entendo agora, eu vou entender mais tarde. E vou louvá-lo pela sua eterna fidelidade. Para de se preocupar em entender e apenas conheça o Pai, conheça a natureza do Pai. E você vai conseguir seguir em frente com confiança, com alegria, porque você sabe que tudo que vem de Deus é bom, porque Deus é bom. Levanta com alegria, com confiança. Toma uma decisão que você vai mergulhar fundo em conhecer o nosso Abba. Não olha para lado nenhum, para de acreditar em mentiras. A boca fala do que está cheio o coração. Então se encha da palavra como o salmista disse, escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, definitivamente, para de acreditar em mentiras e acredita na verdade. Deus é bom, é um bom pai,
é um Deus presente, amoroso, e tudo que Ele faz é para o bem dos seus filhos. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida. Eu oro para que cada um, Senhor, que está orando comigo, busque conhecê-lo de forma revelada, profunda, porque quem te conhece não te deixa. Quem te conhece não duvida. Quem te conhece descansa, entra no descanso do Senhor. Eu oro, meu Pai, para que a tua palavra tenha colocado luz no entendimento, tenha dado a visão clara, verdadeira, para que essa pessoa não caia mais nas ciladas do mal, no engano, de pensar mal do Senhor, de falar, Senhor, aquilo que vai só prejudicar, atrasar a vida, porque o Senhor não pode abençoar. Como que o Senhor vai abençoar um incrédulo? O Senhor não pode fazer, Jesus, muitos milagres em Nazaré por conta da incredulidade. A incredulidade e a murmuração derrotaram o grupo original, eles tombaram no deserto, porque eles sempre duvidaram do seu caráter, eles não buscaram conhecê-lo, eles não quiseram se aproximar. A verdade é o que está escrito lá. Quando eles foram chamados a uma proximidade, eles preferiram ficar à distância e mandaram só um Moisés. Pai, eu oro para que hoje eu deixe pessoas aqui maduras, decididas a conhecer o seu caráter. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo e oro por sabedoria, visão, discernimento, revelação do Espírito, para que cada um amadureça, Senhor. Amadureça, saia dessa infantilidade e cresça. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância, é o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, levanta mais semeadores porque precisamos e onde este programa estiver chegando, que esta palavra tenha realmente levado essa pessoa a ver o que ela não conseguia ver, a romper barreiras de crenças profundas que, Senhor, a mentalidade dela, a mente dela tenha sido renovada, que essas fortalezas tenham sido demolidas, que as escamas dos olhos tenham caído, Senhor, o agravo dos ouvidos, a venda, e que eu deixe pessoas conscientes da verdade e decididas a crescer no conhecimento da verdade. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca. É onde nós estamos. E hoje os clamores dos 52 dias em todos os horários. Amanhã Casa Firme. Um trabalho incrível. Sexta-feira, o nosso sexto jejum dos 52 dias, e assim vamos, de glória em glória, de vitória em vitória. Levante-se e venha. Busque a Deus com a força da sua vida. Conta com a gente, se o senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.